O 2MV frequência com o gráfico Renko pode mudar sua visão de mercado e eu vou te provar. Olha isso, com o gráfico apenas de Renko, você consegue ver algum ponto de entrada claro? E agora? Além do gráfico Renko tirar os ruídos do nosso gráfico, o 2MV nos mostra claramente esses pontos de decisão. E o melhor de tudo, você verá os dois operacionais em um único vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai se surpreender com a facilidade que é o 2MV. Obviamente não vamos utilizar uma regra de coloração, então vamos agregar muito mais do gráfico e do indicador para fazermos as nossas operações. Vamos lá, já inseri o nosso indicador, botão direito, inserir indicador e vamos aqui no 2MV frequência. E eu vou inserir ele acima do gráfico e lembrando, quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, porque todos os vídeos do canal é uma série. E o foco do canal é para você criar seu próprio operacional. E você vai ver que é diferenciado de outros canais que só fala tocou, comprou, rompeu, vendeu. Ao menos aqui a gente vai buscar 3, 4, 5 confirmações para fazermos uma operação. Então, nosso canal é totalmente diferenciado. Eu vou dar um ok aqui. E já temos o nosso 2MV frequência inserido no gráfico. E agora, antes de fazermos a configuração do gráfico, a configuração do indicador, para quem não é inscrito no canal, ou talvez não conheça o 2MV, nem o gráfico Renko, eu vou explicar para vocês em menos de um minuto. Não perca nenhum detalhe, que como eu disse, o foco do canal é você criar seu próprio operacional. Então, todo detalhe é importante. O Renko é o tipo de gráfico que mostra a ação dos preços de uma forma diferente dos gráficos de velas tradicionais. Em vez de mostrar o preço em intervalos de tempo fixos, como por exemplo no gráfico de 5 minutos, o gráfico de Renko se forma a partir do número fixo de pontos. Por esse tipo de formação, ele é um gráfico atemporal. Ele desconsidera o tempo e considera a variação. Portanto, conseguimos ver com facilidade movimentos de tendência, como também movimentos de reversão de mercado. O indicador 2MV frequência é dividido por partes. A nossa linha 0 representa o ponto de fechamento do dia anterior. E temos 3 níveis de suporte e resistência. Como o indicador destaca esses pontos com extrema precisão, podemos definir não somente a continuidade de uma tendência, como também a reversão dela. E também conseguimos determinar o nosso alvo com extrema clareza. Como eu disse, você vem em menos de um minuto e já sabe como funciona basicamente o 2MV e o gráfico de Renko. O gráfico Renko ele é atemporal. Então, para quem não tem uma visão muito clara com o gráfico de candles, o gráfico Renko ele dá os pontos com extrema precisão e clareza. Então, por isso, vamos utilizar ele agora na hora de operar o 2MV frequência. Agora, se você gosta do gráfico de candles, eu aconselho que assista esse do gráfico de Renko, que pode ser sua virada de chave, facilitar muito na operação, mas também vai estar passando aí no CAD, para quem tem muito mais facilidade com o gráfico de candles, utilizando 2MV frequência no gráfico de candles. E vamos lá agora configurar o nosso gráfico. Eu vou colocar o input, porque o input eu tenho mais espaço para tudo, mas se você for fazer backtests para operar, simular, use o contrato atual para poder fazer suas operações, tá bem? Eu uso o input porque é questão de estudo aqui nesse momento. Agora vamos configurar o nosso indicador. Eu vou dar 2 cliques e vou fazer umas pequenas alterações, tá bem? A nossa linha de suporte, eu vou colocar ela verde, porque é um ponto onde o mercado está barato e ele vai virar um ponto comprador. A nossa linha de resistência eu vou colocar ela vermelha, porque é um ponto caro e é onde eu posso vender. Tem gente que faz alterado também, isso daí não tem problema. O que importa é se você vai ver facilidade, se vai dar grana ou não. Agora vamos lá, nos multiplicadores, pessoal. Vou fazer uma breve alteração aqui, que eu percebi alguns padrões diretamente nesses pontos. Então vou colocar 0,5%. Eu vou colocar 1,5%. E aqui eu vou deixar 2%. E a nossa resistência eu vou colocar 0,5%. Aqui eu vou colocar 1,5%. E aqui também eu vou colocar 2%. Essa alteração minha é particular, mas é porque eu vi bastante pontos de entrada nesses pontos de referência, tá bem? E aqui temos a nossa configuração. Vamos deixar no automático. Aqui tem um detalhe interessante. Se nós desabilitarmos este ponto, vai aparecer diversos suportes e resistências no gráfico. Então, eu vou colocar mostrar somente uma, porque conforme eu for rolando o gráfico, o preço vai acompanhando. Isso fica a critério de vocês, tá bem? Deixa eu dar um aplicar e vou dar um ok. Então, só para mostrar para vocês, aqui temos o nosso último dia. E quando eu for rolando, vai aparecendo a questão do indicador. Perfeito? E agora vamos configurar o nosso gráfico. Eu vou colocar o tempo gráfico de
2 minutos. Pessoal, no tempo gráfico de 2 minutos, a galera que acompanha o canal vê que eu pego um pouco mais no pé, tá bem? Porque ele é um tempo gráfico que ele gera mais ruídos e mais sinais falsos. Então por isso que às vezes costuma ser um vídeo mais longo, por obviamente priorizar a questão de evitar você tomar stop. Mas aqui já temos o nosso 2MV frequência, o nosso tempo gráfico configurado. E agora você deve ficar muito atento para as informações que vamos utilizar e das confirmações para operar com esse indicador. Olha o mercado abrindo aqui. Existem duas maneiras simples de operar com o gráfico Renko e o 2MV frequência, e você vai entender em menos de 1 minuto. A primeira é para pegarmos a reversão da tendência, ou seja, o mercado está com uma tendência clara pelo gráfico Renko e busca o nosso ponto de decisão mostrado pelo 2MV. Você deve determinar seu ponto de entrada fazendo a união de padrões gráficos, pontos de força dado pelo MV e, claro, a lógica. Unindo essas confirmações, temos os nossos pontos de reversão qualquer ponto de entrada, como dizem por aí. Já para pegar a continuidade desse movimento, devemos esperar não somente o rompimento do indicador, como distanciamento do preço para a confirmação da tendência. E claro, buscar pontos específicos, não só mostrados pelo gráfico Renko, como também pelo indicador. Resumindo, vamos unir a clareza do gráfico Renko, a decisão do 2MV e a psicologia por trás do mercado. E agora bora para a parte prática, porém muita atenção, porque não vamos utilizar somente o toque no indicador. Pessoal, a gente não está usando uma regra de coloração. Então, o que é preciso? Você fazer a união de gráfico e mercado, como eu sempre cito. Então, não é qualquer toque que você vai vender, não é qualquer reversão aparente que você vai comprar. E o canal se trata disso e foca nisso para você criar seu próprio operacional mesmo. Não vai ser um vídeo cru. Por exemplo, alguns pontos que vamos buscar. Preço tocando no indicador, preço se distanciando. Como a gente não está usando uma regra de coloração, vamos buscar mais de um toque no indicador. O nosso candle gatilho para fazer a nossa entrada, que vai ser o candle oposto ao nosso ponto de entrada, que vocês já vão entender. Entrada em seus rompimentos. Então a gente vai fazer uma total união do gráfico com o mercado. Que isso deveria ser passado em todos os vídeos e o pessoal não passa. Mas vamos lá então. Para quem não conhece o canal, eu rolo o gráfico como se o mercado estivesse acontecendo. Então stops fazem parte de qualquer operacional. Se der stop, a gente dá uma continuidade e vê se consegue reverter. Fechado? Então vou rolar o gráfico aqui. Eu vou dar umas 3 roladas no gráfico. Ufa! E aí onde parar a gente dá continuidade. Vamos lá então. Vou puxar aqui mais umas 2, 3 vezes aqui. Parar, parou. E a gente vai daqui mesmo. Agora eu só vou começar do próximo dia, tá bem? Vamos pegar aqui o próximo dia pra gente dar início. Vamos lá. Aí depois eu já dou um zoom, já ajeito a tela pra vocês. E olha que coisa linda, hein? Hã? Não preciso nem falar nada, né? Aqui começou o outro dia. Vou dar um zoom. Vou ajustar o gráfico. Então aqui a gente já tem as nossas referências, tá bem? Ponto zero, ponto de abertura. Se der queda de 0,5%, opção de compra. Se der alta de 0,5%, opção de venda. Só que a gente vai trabalhar com alguns padrões. Então não vai ser no toque do indicador. Fechado? Então muita atenção, porque são 2 pontos de entrada diferentes. Um para a continuidade da tendência que a gente vai pegar. O mercado está em queda, a gente continua esse movimento. E o outro para reversão do movimento. O mercado está em queda, vai dar alguns padrões sinalizando uma entrada de compra. Porém é algo bem simples. Vamos lá, pessoal, então. Vou dar continuidade daqui. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar ainda mais. Que eu acho que fica mais legal. Então já temos 2 referências aqui, próximo ao ponto zero. Então vamos dar continuidade daqui. Então bora lá. Chegamos no nosso primeiro toque no indicador, uma queda de 0,5%. Vamos buscar pontos de entrada com toque no indicador? Não. Vamos buscar pontos de continuidade ou de reversão. Como vamos determinar isso, pessoal? Se o preço ele romper e voltar no indicador, vamos optar pela opção da venda. Se o preço ele pegar, romper e voltar acima do indicador e distanciar acima do nosso 0,5%, a gente vai optar pela compra, de uma reversão do movimento. Então, como eu disse, são 2 operacionais diferentes. Muita atenção que esses detalhes importam. Vamos lá, ver como que ele vai trabalhar. Agora, se ele descer despencado, a gente busca o nosso 1,5%, tá bem? Rompeu, voltou acima do indicador. Vamos fazer uma compra? Não. Voltou. Tocou. Temos o nosso ponto de entrada. Por quê? Simplesmente é a lógica. Vamos entrar contra a tendência inicial. Está formando fundos mais altos. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui. Está formando fundo. Deixa eu puxar para cima. Aí. Está formando fundos mais altos. Então, o que a gente vai fazer?
determinar o nosso ponto de entrada acima dessa máxima. Lembrando aqui, é primeiro ponto de entrada, depois vai ter o de continuidade. Como eu sempre digo nos vídeos, não é qualquer ponto de entrada. Tivemos uma queda no movimento, tivemos 2 fundos mais altos, tivemos o toque no indicador. Vamos esperar um rompimento de máxima. Então só aqui já temos umas 4 confirmações. 5. E é por isso que eu falo que o Papo Trader é diferenciado. Como a gente pode determinar o nosso outro alvo? Até a linha 0. Pode fazer trailing stop também. Vai estar passando aí no card um vídeo sobre trailing stop também. Muito top para quem quiser conferir no gráfico de candles. Mas vamos lá. Pegou a nossa entrada, show. Estamos totalmente bem posicionados. Buscou o nosso alvo. Daqui não tem nem segredo. Buscou o nosso alvo. Então esse daqui, pessoal, é um ponto totalmente de reversão da tendência. Vamos ver ainda se vai dar pra gente pegar um ponto de continuidade. Se não, eu já adianto o vídeo aí diretamente ao ponto. Vamos lá. Novamente o mesmo padrão, tá, pessoal? Novamente o mesmo padrão. E daria gain também. Formou 2 fundos mais altos. Alvo. 2 fundos mais altos. Rompeu o indicador. Voltou. E fechou acima do indicador. Mais um gain. Simples, claro, direto, objetivo. Vamos ver se a gente acha um da continuidade da tendência. Novamente, outro ponto mais alto. Segundo fundo mais alto. Mesmo padrão. Gain. Uma vez, pessoal, pode ser sorte. 2 vezes pode ser coincidência. 3 vezes você já está identificando um padrão, tá bem? Dá mais 3 vezes seguida, assim. Vamos ver se a gente acha o nosso padrão de continuidade. Como eu disse, senão a gente vai direto ao ponto, tá bem? Vamos esperar terminar esse dia aqui. Preço se distanciando do indicador, volta. Aqui, por exemplo, nossa, André, seria um ponto de entrada porque formou um fundo mais alto? Não, porque ele não tocou no indicador, tá bem? Vamos lá. Mesma coisa, 2 fundos mais altos, com toque. Primeiro o rompimento do indicador, com toque no indicador. Outro ponto de entrada. Ponto de atenção, pessoal. Preço. Agora ele rompeu e se distanciou. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Olha aqui a diferença deste ponto aqui para estes outros pontos. Então aqui podemos ter um possível ponto de continuidade da tendência. Bem, vamos lá. Show de bola. Tocou ponto de entrada abaixo. Lembrando, stops fazem parte. Se der stop, a gente dá continuidade a outro ponto. Mas aqui estamos totalmente bem protegidos. Estes pontos, pessoal, você saber fazer essa diferença e colocar todos esses quesitos para fazer uma operação, vai diferenciar o sucesso e o fracasso em uma operação. Se você chegar para qualquer coisa e perguntar compra ou vende, ela tem 50% de chance de acertar. Então aqui a gente está aumentando nossa probabilidade. Além de usar o gráfico de Renko, a parte óbvia dele, a gente está utilizando um indicador para mostrar esses pontos de entrada. Então a gente está aumentando muito nossa probabilidade de acerto. Vamos lá ver se vai dar. Pegou. Só dessas dicas aí eu acho que merece uma inscrição e o like no canal e ativar as notificações para você não perder nada da série 2MV, nem do gráfico Renko. Se você gosta de ações, também vai ter. Operações desse dia pelo menos ocorreu perfeitamente. E só para você terem noção... Falei errado. Só para você ter noção, perdão, das diferenças. Deixa eu apagar aqui o estudo. Quando a gente irá buscar um ponto de reversão da tendência, tentar buscar a reversão da tendência. Quando o preço ele rompe, ele não se distancia e ele volta acima do indicador. Quando vamos buscar o ponto de continuidade da tendência? Quando o preço rompe, volta e toca no indicador. Então, tem uma grande diferença entre continuidade e reversão da tendência. E só para modo de falar sempre os nossos pontos de confirmação, né? Aqui na questão da continuidade da tendência, o preço ele pegou uma tendência de queda, ele se distanciou do nosso indicador, ele voltou com um toque no nosso indicador e obviamente a gente esperou o nosso padrão de entrada, que é o rompimento da mínima. Então só disso daqui também já são 4 confirmações 5 para você fazer uma operação. Então não vai acreditando em qualquer vídeo que você vê na internet. Fechado, pessoal? O vídeo foi esse, espero que tenha ajudado. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que ajuda muito. Pessoal, bons estudos, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que é a base de tudo.